Vamos falar de Turquia. Agora, há pouco tempo, o presidente Tayyip Erdogan decretou o estado de emergência de 3 meses na Turquia. Segundo ele, o objetivo é fazer frente às correntes golpistas e combater a ameaça à democracia. As declarações de Tayyip Erdogan foram feitas depois de uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para debater novas medidas depois daquela tentativa de golpe da semana passada. Eu vou falar sobre isso com a nossa correspondente Luísa Belchior. Luísa, boa noite. Esse estado de emergência é uma coisa muito séria porque ele, em tese, ele abre espaço para o governo tomar uma série de medidas mais duras, né? Leilani, isso porque o presidente Tayyip Erdogan evocou o artigo 120 da Constituição da Turquia, que dá ao governo uma liberdade quase que total para executar operações, prisões, isso tudo sem mandados judiciais, também fazer esse estado de exceção. Boa noite a você, boa noite a todos. Esse estado de exceção, essa medida diz que o estado de exceção pode ser decretado pelo governo sempre que haja casos de atos generalizados de violência que coloquem em risco a destruição da ordem democrática no país e que podem também restringir ou até suspender as liberdades e os direitos fundamentais dos indivíduos. O governo também pode, com isso, decidir o seu grau de poder e redefinir esse grau de poder de funcionários públicos e também de militares. E aí, com isso, Ankara ganhou ainda mais respaldo para continuar essa caça implacável, para continuar o que, nas palavras de Erdogan, é uma limpeza das instituições turcas de uma ameaça terrorista similares a um câncer em fase de metástase. Essas foram apenas algumas das polêmicas palavras que Erdogan deu nesse discurso que vocês estão vendo, que ele fez há pouco tempo em rede nacional, um discurso muito esperado após 5 horas de reunião que ele manteve com o Conselho Nacional de Segurança do país. Os participantes dessa reunião, disse Erdogan, sugeriram ao governo adotar esse estado de emergência por 3 meses, uma decisão que ele decidiu acatar. Portanto, ele afirmou que não há motivos para preocupação, destacou que absolutamente este não é um ato contra a democracia, mas muito pelo contrário, é uma tentativa de manter as instituições, os valores democráticos no país. Ele se disse orgulhoso do país também e dos cidadãos, só que, por outro lado, ele rejeitou apoio internacional, disse que esta nação, em referência à Turquia, deve poder decidir por si mesmo o seu próprio destino. Ele se referiu especificamente à União Europeia, ao afirmar que os europeus não têm o direito de criticar a sua decisão pela adoção desse estado de emergência, que, portanto, vai durar 3 meses na Turquia e deve ser adotado de forma imediata, Leilani. Bom, Luísa, vamos limpeza, como diz Erdogan, ou caça às bruxas, seja o que for. A verdade é que a perseguição do governo aos supostos conspiradores já chegou a quase 60 mil pessoas, né? Leilani, são quase 60 mil pessoas já, entre pessoas presas, entre também pessoas julgadas, detidas. É muita gente, cada dia que passa aumenta mais o número dessas pessoas também afastadas de suas funções, uma caça implacável aí que Erdogan tem feito às opositores do governo, que hoje chegou ao judiciário. O governo apresentou uma queixa formal à justiça contra 99 generais e militares. Além disso, como vocês estão vendo, 6.500 funcionários foram suspensos do Ministério da Educação. Além disso, 21 mil professores tiveram as suas licenças cassadas, revogadas, 626 instituições de ensino foram fechadas, reitores, 1.577 reitores de universidades foram afastadas, também pessoas ligadas à religião, 492 também já foram detidas e 24 licenças de rádio e emissoras de TV foram revogadas até agora, Leilani. Muito obrigada, Luísa. Vamos ver como é que isso vai ser recebido, né, pelo mundo. Muito obrigada. Bom, vou falar mais sobre esse assunto, vou voltar a falar com o Guga Chakra em Nova York, sobre Turquia agora. Guga, segundo Erdogan, esse estado de emergência é constitucional. Agora, os países europeus que já estavam criticando a postura dele, como será que vão receber, né? Ele já disse que não está preocupado com isso, que ele está preocupado com a situação interna, que ele acha que ninguém pode palpitar na soberania dele, né?
Olha, Leilani, constitucional mas o Erdogan está usando isso para acabar com a democracia na Turquia, para concentrar os poderes nas mãos dele. Ele vai governar por decreto, vai violar a liberdade de uma série de pessoas. É impossível ter apurado que essa quantidade de 60 mil pessoas, incluindo professores, todos estariam envolvidos nessa tentativa de golpe. Ele está prendendo e afastando qualquer pessoa que o critique. Ele está tentando exterminar a liberdade de opinião na Turquia. A Turquia cada vez está mais distante da democracia, embora sim, é verdade, insisto, a gente falou isso nos últimos dias, o Erdogan foi eleito democraticamente, o partido dele, o AKP, também, mas democracia é muito mais do que eleições, é respeito às instituições, à divisão de poderes. Agora, realmente, o cenário na Turquia se deteriorou bastante, é lamentável o que está acontecendo no país e não há muito o que os europeus possam fazer, viu, Leilani? Eles não têm muita margem de manobra. Os Estados Unidos ainda é um cenário mais grave, porque eles tendem a entrar em atrito com o Erdogan por causa da questão do Fethullah Gulen, que os Estados Unidos exigem provas contra esse clérigo que vive aqui nos Estados Unidos. Não se sabe se o Erdogan tem provas, até agora não apresentou prova nenhuma, e o grupo do Fethullah Gulen condenou o golpe, inclusive antes de o golpe ter obtido sucesso, já havia condenações, mas obviamente os Estados Unidos precisam da Turquia também, porque precisa da base de Incirlik, que é dali que saem os bombardeios para o Iraque e para a Síria. A Turquia é integrante do OTAN, a Turquia está posicionada numa posição geograficamente estratégica, entre eles União Soviética, União Europeia, Iraque, Síria, Irã. Quer dizer, é muito grave o que está acontecendo, Leilani. Um país que era democrático até outro dia, muitos brasileiros visitaram, hoje cada vez mais um país autocrático nas mãos do Erdogan, cada vez mais parecido com a Rússia do Vladimir Putin. Agora, então, eu queria que você explicasse uma situação. Quer dizer, o Erdogan, ele não tinha nem tanto apoio da população, mas a gente vê que desde que ele convocou a multidão, a população para ir para a rua, essa população vem demonstrando apoio a ele, né? Mesmo com essas medidas que parecem, que são vistas como autoritárias, de fato, dessa prisão de tanta gente. Por quê? Qual é o mistério? Qual é o segredo? Não, Leilani, ele tem uma base popular relevante. Inclusive, o partido dele ganhou o AKP, que é o partido dele, e ele próprio foi eleito presidente, mas o AKP ganhou 2 eleições parlamentares na sequência. Ele tem uma base de apoio forte, como líderes populistas tem. A economia da Turquia vai bem, então isso favorece muito a imagem do Erdogan, mas ele tem uma concentração de apoio muito grande no interior da Turquia, na região da Anatólia, embora a classe média de Istambul, de Ankara, realmente não goste do Erdogan, mas a oposição é bem dividida na Turquia. Mas ele é um líder populista, assim como Putin tem lá sua popularidade na Rússia. Hoje a Turquia é um país, como muitos outros no mundo, extremamente polarizado. De um lado tem esse líder populista, cada vez mais autocrático que o Erdogan, mas que tem a base de apoio dele e ele sabe usar bem essa base a favor dele, enquanto a oposição segue dividida com grandes diferenças entre todos os lados. Isso acaba favorecendo o Erdogan. Muito obrigada, Guga. A gente vai analisando isso dia a dia e vendo o caminho que o país vai tomar, né? Muito obrigada.